um prazer estarmos aqui novamente para dividir a palavra da vida, a palavra de Deus. Estamos vivendo em tempos que requer de cada um de nós um conhecimento maior da palavra do Senhor. Durante toda a história do mundo, tem se levantado pretensos profetas, querendo adivinhar o futuro, o que vai acontecer amanhã. Mas a verdade é uma só, que só existe um Deus, o Criador do céu, da terra, do mar e das fontes das águas. Somente a Ele pertence o futuro. Somente Deus pode nos dizer o que irá acontecer no futuro, porque Ele sabe todas as coisas. E se você quer saber, quer confiar num profeta, que é um porta-voz de Deus, você deve recorrer aos profetas da Bíblia. Esta fonte é segura. Esta fonte é verdadeira. Cristo Jesus, em São Mateus 24, verso 24, predisse que nos últimos dias viriam muitos falsos profetas. E eles fariam tão grandes sinais, tão grandes prodígios, tão grandes maravilhas, que se fosse possível até os escolhidos seriam enganados. Mas nos profetas bíblicos nós podemos ter segurança. E nós queremos destacar dois profetas bíblicos que falam com respeito aos acontecimentos finais da humanidade. Daniel, que foi exilado em Babilônia, e o apóstolo João, que foi exilado lá na ilha de Patmos. Ambos profetas, tiveram revelações de Deus com respeito à história do mundo e o final dos dias. Se nós lermos São Mateus, no capítulo 24, no versículo 15, vamos entender que vamos conferir que o Senhor Jesus fez alusão ao livro do profeta Daniel. Olha só o que Cristo disse quando falava sobre o fim do mundo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entende. Jesus estava aqui se referindo, falando dos últimos dias da história do mundo, com a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel. Isso, Jesus fez alusão a esse profeta do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Bem, segundo estudiosos, tanto cristãos como também judeus, o livro do profeta Daniel foi escrito por volta do ano 600 a.C., durante um período que Daniel esteve como prisioneiro no grande império da Babilônia. E nós queremos considerar hoje a importância para um cristão conhecer o livro do profeta Daniel. Em primeiro lugar, como já lemos, o próprio Senhor Jesus disse: quando virdes a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel, aí está quem lê, entende. Ou seja, se referindo aos últimos dias, Jesus faz menção que é necessário entendermos o que falou o profeta Daniel. E por isso, todo cristão que quer estar preparado e crê que nós vivemos nos últimos dias, deve procurar a compreensão desse livro. E quem é que pode nos dar a compreensão desse livro, se não o Santo Espírito de Deus? Não é verdade? Nos livros de São João, capítulo 14, e São João, capítulo 16, Cristo Jesus fala do Consolador.
sim, o Espírito Santo, que viria para guiar o homem a toda a verdade. Jesus disse: muitas coisas eu tenho que revelar a vocês, para os discípulos, mas nem todas vocês podem suportar ainda. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade e vos revelará o que há de vir. Pois bem, estudando as profecias, nós entendemos que vivemos nos últimos dias. E por isso é necessário que nós tenhamos a compreensão da revelação profética. E o Espírito Santo de Deus é aquele que pode nos direcionar para esse entendimento. E eu peço a você que feche os seus olhos agora. Nós vamos orar pedindo o discernimento do Espírito Santo para a compreensão da palavra. Querido Deus, nós louvamos o teu nome, porque estamos juntos para estudar a tua palavra. E rogamos, Pai, que o teu santo e bom Espírito possa nos dar entendimento, discernimento da mesma. Que o Senhor possa nos dar compreensão dos acontecimentos finais. É o que te rogamos em nome de Jesus. Amém. Bem, nós compreendemos que o livro de Daniel foi escrito por ele mesmo. Ele leva o nome de Daniel e ele foi escrito na primeira pessoa do singular, certo? E o próprio Cristo confirma no verso que nós lemos há pouco. Por isso não podemos duvidar que o próprio profeta Daniel foi o que escreveu o seu livro, com exceção do capítulo 4 de Daniel, que foi escrito pelo rei Nabucodonosor. Conhecendo a história, entendemos que Nabucodonosor invadiu pela primeira vez a cidade de Jerusalém no ano 605 a.C. E o que ele fez? Ele levou cativos para a Babilônia vários jovens. Esses jovens eram jovens especiais. Em que sentido? Eles eram jovens de uma linhagem real, príncipes de Israel. E entre esses estão os nossos amigos Daniel e os seus companheiros Misael, Ananias e também Azarias. O livro de Daniel, ele dá ênfase a um período muito especial. E para entendermos que período é esse, nós vamos lá para Daniel, no capítulo 2, e vamos ler o verso 28. Daniel, capítulo 2, o versículo 28. Vamos ver o que diz lá. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no leito, são estas. Então, aqui no capítulo 2, que nós vamos estudar posteriormente, verso 28, Daniel faz referência a um sonho que o rei Nabucodonosor teve, e Daniel relata ao rei que o Deus do céu estava sabendo fazer ao rei o que aconteceria nos últimos dias. Daniel, capítulo 10. Nós percorremos um pouco a palavra aí no livro de Daniel, capítulo 10. Vamos ver o versículo 14. É-nos dito o seguinte: agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. São apenas 2 versos, mas existem outros no livro de Daniel, que dá ênfase aos dias finais da história deste mundo.
E nós cremos, pela palavra profética, nós vamos ver mais para frente, que nós vivemos nesses dias finais. O anjo Gabriel disse a Daniel que a profecia se referia para dias distantes. O seu livro haveria de ser compreendido de maneira mais ampla nos dias finais da história deste mundo. Como nós podemos crer que nós vivemos nesses últimos dias? Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 3, e vamos ler os versos 1 e 2. Abra a palavra do Senhor comigo no livro de 2 Timóteo, Novo Testamento, capítulo 3, nós vamos ler os versos 1 e 2. Vamos ler até um pouquinho mais. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis e caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Olha só o que Paulo está dizendo aqui, que nos últimos dias os tempos seriam muito difíceis, e que os homens seriam egoístas, avarentos, não obedeceriam mais os pais e as mães, seriam arrogantes, ingratos, seriam mais amigos dos prazeres do mundo do que amigos da palavra de Deus. Aqui ele está falando sobre o conceito moral dos homens nos últimos dias. E isso deve nos chamar a atenção para os dias em que nós estamos vivendo. Não é verdade? Vamos citar apenas aqui 2 itens. De todos esses termos que nos foram ditos aqui por Paulo, escrevendo a Timóteo, vamos fazer alusão aos homens que seriam desobedientes aos pais e às mães. Não seriam esses os nossos dias? Os filhos de hoje obedecem aos pais, como os de gerações passadas. A própria política hoje não seria um estímulo para que os filhos não reverenciassem mais os seus próprios pais? Não é verdade? Os homens seriam mais amantes dos deleites, dos prazeres deste mundo do que amigos de Deus. É só você ir nesses bailes, funks, e você... Não estou dizendo para que você vá, não. Estou falando para que você pense e raciocine o que pode acontecer, o que deve acontecer nesses lugares, onde a imoralidade com certeza impera. Não é verdade? Você quer fazer um teste? Como os homens são mais amigos dos deleites do que amigos de Deus? Faça o seguinte: marque uma festa com muita comida e bebida na sua casa. Você vai ver como será grande o número dos convidados. Depois, marque um culto de oração. Quando eu digo uma festa, não precisa ser uma festa com baile, não. Uma festa com comes e bebes, simplesmente. Você verá o número dos convidados. Depois, marque um culto de oração na sua casa. E faça a comparação. Se os homens estão mais amigos dos deleites do que das coisas de Deus. E isso, infelizmente, até no meio cristão. Bem, já que as profecias de Daniel eram para o tempo do fim, que ordem será que ele recebeu do anjo Gabriel? Então, Daniel, capítulo 12, no verso 4 e 9, abra a palavra do Senhor aí, que você tem com você. Daniel, capítulo 12. Vamos ler o verso 4 e o verso 9. O verso 4 diz assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim.
muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. O anjo estava dizendo a Daniel que ele devia encerrar as palavras do livro até o tempo do fim. Nem tudo das profecias do próprio livro de Daniel foram compreendidas e reveladas ao profeta, mas o anjo disse que no final muitos iam esquadrinhar o livro e o saber sobre ele ia se multiplicar. Esse é o versículo 4. Agora, se nós lermos mais para frente um pouco 9, o anjo, ele respondeu, o anjo, vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. Ao estudarmos o livro do profeta Daniel, nós vamos compreender que nós vivemos nesse período do fim. Quando estudarmos com mais propriedade, capítulo por capítulo, nós vamos entender que estamos vivenciando esses dias, os dias finais da história do mundo. E, portanto, o livro de Daniel é importante para a nossa compreensão. Isso vai nos dar um preparo para os dias finais que nós estamos aguardando, certo? Quando estudamos o livro do profeta Daniel, que é um livro para os nossos dias, para os dias finais da história do nosso mundo. Porque através do estudo do profeta Daniel, que é dividido, vamos dizer assim, em duas partes, ele tem uma parte histórica e outra parte profética. A parte histórica do livro de Daniel, ela vai nos fortalecer para os dias finais. Leremos, estudaremos, conheceremos como Daniel e os seus amigos viveram em Babilônia, passaram por provas e dificuldades tamanhas e conseguiram vencer essas dificuldades. Mesmo diante do fogo, diante da fornalha, diante de leões, eles foram vitoriosos. E essas histórias, elas vêm para fortalecer o povo de Deus no tempo do fim. Porque o povo de Deus também passa e passará ainda por provas terríveis nos dias finais. E ao estudar e ao relembrar a história do profeta e dos seus amigos, o povo de Deus há de encontrar força, fé e coragem para viver nesses dias. E nós vamos entender que, estudando o livro de Daniel, fazendo paralelismo com o livro de Apocalipse, nós vamos compreender que esses dois livros eles têm uma conexão muito grande, e ao fazer essa conexão sobre os dias do profeta, as provas pelas quais ele e seus amigos passaram, e as provas pelas quais o povo de Deus passará no fim, fazendo esse paralelismo, nós vamos ver que o mesmo Deus que esteve com Daniel e seus amigos também estará com o seu povo nos dias finais da história deste mundo. Por isso a importância de estudarmos o livro de Daniel, conhecermos o tempo que nós estamos vivendo. Amós, no capítulo 3, no versículo 7, diz que o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Bem, Daniel, diferente da maioria dos profetas, ele foi chamado pelo Senhor nosso Deus para receber essas visões exclusivamente relacionadas com os dias nos quais nós vivemos. E nós veremos em cada história, em cada profecia do livro de Daniel, essas mensagens divinas nos fortalecendo, nos animando, à medida que nós nos aproximamos de uma crise predita pelo profeta. E é imprescindível que nós reservemos um tempo da nossa vida para estudarmos esse livro. Nós sabemos que vivemos em tempos difíceis, trabalhosos, principalmente para quem mora na cidade, muita correria. Mas separe um tempo para estudar a palavra de Deus. Faça uma boa administração do tempo, que é um presente que Deus dá a cada um de nós.
devemos administrar bem o nosso tempo e devemos priorizar as coisas de Deus. Ele deve ser o primeiro em nossa vida. Primeiro Deus. Depois as demais coisas nos serão acrescentadas segundo a palavra do Senhor Jesus Cristo. Não podemos rejeitar as profecias da Bíblia. Provérbios, capítulo 29, verso 18, nos faz referência a estas coisas. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 29, no versículo 18, onde diz: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Então, quando não existe profecia, o povo se corrompe. Vamos estudar as profecias e, como nós já dizemos, de uma maneira segura, através da palavra de Deus, pelos profetas que escreveram a Bíblia. Ler e entender, como Jesus disse em São Mateus 24, verso 15. Amigo, a partir de agora iniciaremos um estudo sobre o livro de Daniel. Você quer ter uma compreensão maior desse livro? Então nos acompanhe. No próximo estudo, vamos estar estudando 2 poderes em conflito. É o capítulo 1 do livro de Daniel. Não perca o nosso estudo. Curta a nossa página. Se inscreva nela e acompanhe conosco os estudos da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe e que esteja com você, guardando e protegendo a sua casa. E até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Amém.